Opa, professor, tudo bem? Como é que tá? Tudo ótimo. Assim, dentro do possível, né, nessa realidade que estamos, Pois mas é, estamos levando aí. E com tudo, você, como é que vai? Saúde, todo mundo na família bem? tudo bem, tudo bem. Eu tenho passado dias no interior de São Paulo e aí eu volto, fico indo, pego meu filho, que Sim. mora separado da mãe, tá dando para organizar aí essa confusão. Não, tá sendo jeito, todo mundo aí se virando como dá. Tem bastante. O Matheus Hector estava aqui já acompanhando a gente, você teve uma live excelente com ele na semana passada. O Matheus é um amigo. Eu vou É, a São Paulo regularmente porque eu faço uma pós no INSPER em gestão pública, mas infelizmente agora, né, nesse caos, pois sendo a pós, está sendo a EAD no nosso último trimestre. é. E você está ainda no gabinete do Isso, Alexandre e do exatamente. Ganime? Isso, no gabinete do Alexandre, que tem um esquema de gabinete compartilhado com o Paulo Ganimi, né? Com o Ganime, Pra, é. exatamente, eles são muito amigos, concorreram juntos. Para enxugar os gastos, o Paulo usa o gabinete do Alexandre como base. Então ele É. despacha de lá, os assessores dele trabalham de lá, e aí Eu tive poupa aquele lá, aluguel. eu tive lá uma vez. O Ah, Alexandre até bacana. me ajudou numa pauta lá de. É de agrícola, não foi? Eu lembro que eu acompanhei, mas eu acho que foi uma sexta e eu estava no INSPER. É isso aí. Eu não sei se foi uma cesta, mas eu imaginei que você estivesse por perto ali. Sim, Foi uma pauta de. Enfim, eu voltei para o setor privado, né? Tem que pagar as sim. contas e, além de dar aula, Claro. você tem que faturar. E é uma questão de defensivos agrícolas. Então, Sim, o nosso ex-ministro Mink estava lá numa aventura exatamente. de acabar com 60 princípios ativos de uma vez só, uma É. coisa coisa contra o produtor agrícola Perfeito. fluminense, entendeu? E A gente que tem, a gente já não tem um meio agrícola aqui no Rio de Janeiro com uma alta produtividade. Já é um estado capenga. Se aquelas coloca isso coisas, ainda. as pessoas, os próprios presentes ali não têm os números do que é a agricultura fluminense, que é uma Sim, agricultura comparada em outras regiões do Brasil, pequenos produtores, baixa produtividade, sim, bacia leiteira grande, mas muito baixa produtividade, enfim. E o sim, cara vai lá e faz uma proposta de tirar vários produtos que não são só da defesa vegetal, também de princípios ativos que vão para medicamento animal, sim. etc. Não, e alguns Cara, bem consolidados já, que a própria Anvisa, eu conversei bastante com a Secretaria de Agricultura na época. Eu faço muito essas relações institucionais. E eles mandaram os pareceres para a gente, alguns que eles queriam banir, já super sedimentados no mercado, a Anvisa já tendo analisado, já tendo parecer positivo. Então, assim, querendo criar uma restrição além do que o padrão nacional, né? E aí você ainda entra num. Perde mais competitividade, porque a gente já sabe que a Anvisa já regula bastante, mas aí você tem algo que nacionalmente é liberado, ou seja, o produtor paulista está usando, o mineiro está usando, Espírito Santo, inclusive, tem uma produção muito melhor que a do Rio de Janeiro. é, E o Rio de Janeiro não pode usar. Só aqui é. em terras cariocas, terras fluminenses, que isso causaria um grande prejuízo. Não faz sentido, né? Não, cada coisa, cara. Olha, eu vou te falar. Eu sei que esse não é o tema da conversa, mas quanto mais você entra nessa seara, você vê que você trabalha uma parte do seu tempo, relevante do seu tempo, é para lutar contra a burrice, sabe? Boa contra, parte. contra a má fé e a burrice, porque é uma coisa assim Sim. chocante no Brasil inteiro, viu? Sim. As coisas que os legisladores fazem, os projetos que os caras apresentam, é um negócio de quinta categoria, um negócio horroroso. As pessoas acreditam em tudo. Aí lá no Rio, Sim. tá, na Assembleia tinha lá 18 associações e organizações não governamentais, todo mundo pago com dinheiro público, tudo um Sim. negócio que você fala, como é que você sai dessa encrenca, sabe? Até Quer dizer, um dos pontos que você comentou, eu acho que faz muito sentido com a nossa conversa. Esse papel de que o legislativo produz muitas leis muito ruins. E com todo respeito até as demais, a potência das outras assembleias legislativas, o Rio de Janeiro capricha nisso. A gente é uma vanguarda. Eu desafio você a encontrar um outro estado que tem um poder legislativo tão caótico quanto é o do Rio de Janeiro. E um dos grandes papéis do Novo é ser esse zagueiro. Tem gente que acha que vai eleger um parlamentar para ser o camisa 10, né? Vai organizar, vai propor vários projetos de leis, vai aprovar tudo. E assim, o que eu vejo dentro do Novo, e você também conhece outros candidatos, outros
uma realidade nacional do Novo, outras assembleias, a gente pode falar disso, mas eu vejo muito uma realidade de zagueiro, assim, de estar ali para impedir que aprovem medidas muito ruins, porque eles estão constantemente colocando projeto de leis aprovados a toque de caixa, não tem parecer, não passa na comissão, e se não tiver um novo lá para pontuar o absurdo que está querendo ser aprovado, passa fácil. Olha, tanto é verdade o que você está falando que nesse ambiente de pandemia, nesse ambiente de calamidade e tal, hoje eu recebi a informação de que estão se apresentando diariamente, como é que era? Diariamente, acho que são 1.600 projetos hoje no Congresso Nacional. 1.600 por dia. Loucura. Aqui. O que pode ter de sério nisso? Isso é uma coisa. Outra coisa é que você disse bem. Inclusive foi base de campanha de deputados vitoriosos. O Ricardo Melão, em São Paulo, por exemplo, foi eleito dizendo que ele não ia fazer lei nenhuma. Ele ia desfazer as leis que não servem para nada. E fez um levantamento na Assembleia de São Paulo de todas as leis, eu nem lembro o número, é um absurdo, de leis que não se aplicam e que não tem sentido. Tirou algumas raridades, do tipo, sei lá, eu nem sei, são coisas infames, assim. Sim. Então, eu acho que essa é uma bandeira, principalmente para as vereanças e para as assembleias estaduais, né? No Congresso também, mas o Congresso já é um centro de poder muito concentrado, tem muita atividade mesmo, mas mesmo assim tem muita lei, muito projeto de lei porcaria, um monte de gente que apresenta coisa que nem lê, é um negócio, é duro. Sim. Não, e nas CNTPs, né, em condições normais aí de temperatura e pressão, o ritmo já é muito ruim e os projetos já são muito ruins. Mas, infelizmente, essa pandemia, essa quarentena, tem dado asas às imaginações dos nossos parlamentares. E a gente está vendo coisas que, normalmente, até eles achariam absurdas sendo debatidas agora. Como desconto em aluguel para todo mundo, Marcelo Freixo propôs essa, 30% de desconto em todos os aluguéis residenciais, não surpreende, né? E teve um projeto querendo uma deputada do PT do Acre, até esqueci o nome dela, falando que era o fim dos juros, enquanto durar essa pandemia, não pode cobrar juros. Ou seja, é o fim do crédito também, né? Porque ninguém vai emprestar se você não pode cobrar juros. Então são propostas que normalmente nem eles teriam a cara de pau de propor, mas infelizmente são propostas e alguns beiram ir para a pauta. Teve aquele do empréstimo compulsório, né? Que eu chamo de confisco, né? Confisco. CP34. Exatamente. O Poit bateu muito, ficou muito em cima. Esse beirou ir para a pauta. É que é o seguinte, no Brasil, isso é um problema histórico, crônico, que a gente vai demorar para se livrar, mas a ideia muita gente já falou isso, mas a ideia de escassez, ela, por mais da metade, talvez 2/3 dos homens públicos, mulheres públicas, e talvez até da população, não sei, é difícil saber, não existe. Não existe escassez. O conceito ele é desprezado ou ele é ignorado. Porque num ambiente que nem esse, sujeito, por exemplo, vou desde do funcionário público que veio a pedir aumento nessa época, por exemplo, porque para esse funcionário público não interessa. Eu acho que certamente sempre tem gente boa e gente ruim em todo lugar, mas quer saber de onde vem. É o meu direito, então eu não quero saber de onde vem. Tanto faz. Então, assim, e esse pessoal aí, que a gente diz aqui em São Paulo, não sei se vocês acompanham, a turma da Unicamp, né? Economistas da Unicamp. Sim. Roberto Campos dizia, né? Ou a gente acaba com a Unicamp, ou a Unicamp acaba com o Brasil. Ele se defende dizia que os economistas da Unicamp acabam com o Brasil. É isso. Mas o que acontece é essa visão aí. Então, essa visão ela está intrínseca na atuação parlamentar. Abre uma possibilidade, o sujeito vai para cima, que nem o PT lastreando o BNDES no Tesouro Nacional depois da marolinha do Lula. Esses caras fazem o que querem, entendeu? Olha o estado de Minas Gerais, o que aconteceu. É inacreditável. Minas Gerais, e o Zema fala pouco, hein? Porque ele deveria estampar na cara de todo mundo, como ele fez recentemente até. O estado de Minas chegou ao ponto o Pimentel chegou ao ponto de colocar 200 mil funcionários públicos no Serasa. Nossa. Porque o empréstimo compulsório que foi realizado, ele deu um calote, praticamente ele roubou o dinheiro do funcionário que pegou o dinheiro emprestado. Que doideira. É um negócio assim, você fala, descalabro, se for explicar para o estrangeiro,
cara fala, não é possível. É isso aí. Então, assim, essa ideia tem que começar a ser batida e rebatida. Que Sim. não existe riqueza que não foi criada, entendeu? Assim, Não, perfeito. o endividamento tem limite. Escassez é uma realidade em ambientes como esse que a gente está vivendo hoje. É a escassez da escassez. Tem que Sim. economizar, tem que cumprir, tem que... Não, os caras pensam ao contrário. Sim. Não, eu vejo alguns amigos meus estão fazendo mestrado nos Estados Unidos, né? Tô nessa faixa etária aí, dos 25 aos 30, tem bastante amigos por lá. E lá está tendo demissão em massa dentro do poder público, né? Porque as municipalidades lá, elas têm essa autonomia de fazer a demissão e elas quebram de fato. Lá a prefeitura quebra se não manter ordem nas contas. Em alguns seriados, filmes, a gente até vê isso. Às vezes a polícia faz alguma coisa muito errada e toma um processo e o prefeito fala, não, se a gente perder essa ação, a prefeitura vai quebrar, tudo mais. Lá tem uma dinâmica muito disso. Então eles efetivamente estão demitindo. No Brasil a gente sequer tem esse instrumento, né? Porque até tem lá uma previsão de demissão que a gente sabe que, na verdade, é impossível de ser executada. Demitir funcionário público no Brasil é muito difícil. E aí o Guedes pontua, olha, 1 ano e meio sem reajuste. O Novo propõe, olha, quem ganha mais de 6 mil vai ter um desconto, quem ganha mais de 10, um pouco mais. E a gente vê que o corporativismo vem com tudo, assim, tipo, não pode, de jeito nenhum, tudo mais, blá, blá, blá. Tem um caso inacreditável aí da Lespe, né, que a Assembleia Legislativa aprovou aquele corte de 30% no salário dos políticos, dos deputados estaduais, e 10% dos comissionados que ganham de 6 a 10 e 20% dos que ganham mais de 10 mil. A associação desses servidores entrou com a ação na justiça e o desembargador derrubou com uma liminar. Olha o nível, né? 10% de corte, 20% para quem ganha mais de 10 mil. Não, é assim. É uma desconexão entre... E eu fico imaginando o que a equipe do Guedes, né? O que o Guedes, ele pessoalmente deve pensar de tudo isso, porque assim, eles, independente de Bolsonaro, etc., eles entraram fazendo um trabalho certo, um trabalho correto. Se a gente tivesse ganho, vamos imaginar, a gente não estaria fazendo coisa muito diferente do que eles fizeram. Sim. Na economia, né? Claro. E eu fico imaginando para um cara que nem ele aplicar um plano compulsório de keynesianismo na veia. Nossa. Tudo que você economizou com a reforma da Previdência em 10 anos para frente já se gastou nesses 3 meses de pandemia. 800 bilhões de reais. Isso é uma coisa... As pessoas não têm ideia do que significa isso. O custo que isso vai ter para a sociedade, para o meu filho, para os seus, ainda que nem nasceram, acho, não sei se tem. Sim. Não, ainda não, mas já vão pagar essa conta. Então. Vão pagar. Porque é um negócio... E os americanos, você falava dos Estados Unidos, que as comparações são boas, mas essa, nesse caso, não vale, porque qual é o país que pode emitir um boleto de 2 trilhões de um dia para o outro e se mantém em ordem? Só os americanos que podem, vão exportar essa inflação para o mundo inteiro na moeda que eles emitem e vão ter credibilidade porque eles são a maior nação do mundo e pronto, e acabou. Não, realmente, a situação dos Estados Unidos nesse sentido é muito, muito única, né? Agora, essa dificuldade que a gente tem de mostrar os números é muito curioso. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a previsão, o déficit estimado para o estado do Rio de Janeiro este ano, antes da pandemia, antes de tudo isso, já no regime de recuperação fiscal, que a gente não paga dívida para a União, tudo mais. 10 bilhões era o prejuízo, o déficit estimado para esse ano. Agora, a gente acabou de receber, semana passada, a LDO, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do governo, já com a Secretaria de Fazenda analisando o pós-Covid, né? Nem o pós, o durante já. A estimativa de déficit de rombo já está em 28 bilhões para esse ano, governo do estado do Rio de Janeiro. Aí as pessoas, para dar uma... quanto de dinheiro é isso? Esse é o orçamento quase inteiro da cidade do Rio de Janeiro. Porque aqui o Rio Capital tem um orçamento por volta de 31 bi. Então 28 é o rombo que o governo do estado está estimando. E aí o governador, ele mandou, tem mais ou menos umas 3 semanas, o PED, o Plano Estadual de Desestatização. E aí que vem de algumas empresas, tipo Rio Trilhos, uma empresa de ferrovia no estado do Rio de Janeiro. Imagina a utilidade, né? As ferrovias pujantes que nós temos aqui em terras fluminenses. Queria, claro, a pérola ali é a venda da SEDAI, que ainda não foi adiante, e algumas outras fundações menores, tal, nada demais. E aí a reação do presidente da Alerj foi dizer: não é hora para medidas drásticas. Olha, nós temos um rombo de 28 bilhões no estado que já é basicamente impagável. E aí, quando a gente pensa em vender os poucos ativos que temos e se desfazer de empresas que
que são obviamente inúteis, em sua maioria, né, como é o caso da Rio Trilhos, a reação não é hora para medidas drásticas. Quando então, cara pálida? Que momento vai ser o momento adequado para a gente conseguir fazer isso? E os únicos dois deputados, os únicos dois que se posicionaram a favor do plano, bom, temos dois do Novo, dois se posicionaram a favor. Não preciso nem dizer, só a gente. Os únicos dois. Não, o Rio de Janeiro é um caso extremo da crise nacional, né? Porque os números do Rio realmente são impressionantes. O problema é que o Rio ele não tem muito de onde tirar a riqueza, ele tem que reconstruir as estruturas de riqueza. Ele foi perdendo durante o tempo, ele ficou com o petróleo, ficou com algumas estruturas ali e aqui, e não tem mais. Ele teria que renascer, né? Sim. Perdemos muita indústria, né? O Rio de Janeiro hoje tem uma indústria muito pouco competitiva. Teve um esforço interessante na época do Cabral, diz aqui de passagem, que não é por ele, mas no primeiro mandato de recuperar a indústria de tecnologia, de farma, né? Aquele modelo irlandês, né? De você trazer a tecnologia, a mão de obra mais qualificada e tal, mas foi tão difícil de implementar que fracassou, por causa de burocráticos e por corrupção. Com certeza. E hoje quem faz muito esse papel é Florianópolis. Eu vejo muitas empresas de e-commerce, tecnologia, indo muito para lá. Inclusive o Rio de Janeiro perdeu ano passado o Peixe Urbano, que é bem conhecido, uma empresa que tinha muitos funcionários, foi para Floripa. Não, lá está indo relativamente bem, realmente. Florianópolis está virando um polo de tecnologia. Então, o Rio tem que ter isso. Agora, o Rio, eu não sei, o caso do Rio é um caso à parte para a gente estudar, viu? Porque acho que tem que ser uma intervenção mesmo, sem arrogância, sem provocar os instintos mais incontroláveis dos cariocas e dos fluminenses. Acho que tem que ser uma intervenção externa mesmo. Sim. Então, eu estava conversando, hoje às 7 eu abri um call com 2 auditores da Fazenda. A gente estava conversando e falamos exatamente disso. O Rio está chegando num ponto que ou tem uma intervenção, e parece assim, é uma criança. Olha só, Rio, você não tem a capacidade de funcionar sozinho. Seja pela população, que assim, com todo respeito aos fluminenses também, faço parte, mas nós temos um dom para eleger governantes muito ruins. Os últimos 4 governantes, 5 governantes eleitos, já foram presos em algum momento, né? Garotinho, a Rosinha, que é a esposa dele, o Cabral, Pezão, e infelizmente vemos aí a realidade hoje que o Wilson Witzel está sendo o epicentro de várias denúncias aqui no Rio de Janeiro. A Secretaria de Saúde está inacreditável. O secretário caiu ontem, inclusive, o subsecretário já foi preso de gestão, de equipamentos não são entregues. Então, assim, o Rio de Janeiro não consegue eleger. Teve uma época, pouquíssimo tempo atrás, nossos 3 senadores eram Crivella, Romário e Lindbergh. Eu lembro. Então, assim, exatamente. Isso é ontem, isso é agora. Não que São Paulo tenha muito a apresentar, não, mas realmente o Rio acho que o Rio capricha, né? E é isso. E aí a gente vai e faz um pacto, em 2016. O regime de cooperação fiscal, né? E o Estado vira e fala, beleza, vamos fazer um regime de cooperação fiscal, a gente vai melhorar, sanear nossas contas e vamos vender a SEDAI. A SEDAI foi dada como garantia. E a Alerj aprovou essa lei. Ela aprovou a lei que ratificava o regime. 2 anos depois, essa mesma Alerj aprova uma lei que proíbe a venda da SEDAI. Não é um moleque? Assim, é um garoto que precisa de uma intervenção, porque é incapaz de você manter, você não passa credibilidade, você não passa confiança, você passa nada. Não, o Rio acho que tem que fazer uma intervenção. Mas o caso nacional também não é muito. O que a gente tem que fazer é o que nós estamos fazendo, entendeu? Perfeito. É colocar o Fred na prefeitura, botar um governador. Olha o que o Zema está fazendo. O que o Zema recebeu devia ser estampado em todos os jornais. E diante de todas as circunstâncias que são péssimas, Brumadinho, pandemia, o que você pensar de ruim acontece em Minas. Está levando, está empurrando. E é o que a gente tem para fazer como partido e como agrupamento que está nascendo nas classes médias da sociedade. Perfeito. Ir para as posições públicas, que é o que você vai fazer, vai para a vereança e vai ser um fiscalizador voraz incansável das irregularidades que vão haver todos os dias. Você não tem que ficar formulando lei, você tem que ser um fiscal das contas públicas. E você vai ser. E é isso que a gente tem que fazer em São Paulo também. Toda essa galera que está chegando, galera jovem, da geração dos 20 e 30, que está a fim de entrar no jogo, que estuda políticas públicas, tem muitos cursos novos de políticas públicas, o pessoal está entrando nessa onda, o que é essencial, e que entre pelo novo, entendeu? Sim, com certeza. Porque
não tem o que fazer no Brasil. Eu não consigo ver outro jeito. Dentro das regras de democracia, é isso que nós estamos fazendo. É você ser vereador para daqui a pouco ser deputado federal e a geração de trás vir e a gente chegar em 2030, 2034 com 100, 150 deputados na Câmara Federal. Aí a coisa muda. Porque aí Perfeito, não tem centrão. Aí não tem mais centrão. O centrão somos nós. Sim. Entendeu? Olha o barulho que a gente faz com 8 deputados, né? Então, você vê, o Bolsonaro com 60 de um partido que não existe, não é nada. Nós com 8 de um partido que existe, é muita coisa. Imagina 100 em 513. É isso que a gente tem que fazer. Não vejo outra saída. É um trabalho intenso, duro, demora muito para fazer. Nós estamos num bom caminho, temos os nossos problemas de partido. Todo mundo tem. Quanto mais cresce, mais difícil fica. Mas o objetivo tem que ser esse. Ocupar o Congresso Nacional e pegar gente como você, como centenas de pessoas que estão se aventurando no bom sentido para trabalhar na administração pública federal, nas estaduais, nos gabinetes, todo mundo estudando as matérias, entendendo que o buraco é muito mais embaixo, é fácil falar mal de política. Perfeito. Na hora que você entra lá dentro, você fala, pô, o negócio é complicado. E aí ocupar os espaços. Eu não vejo outra saída. Pode falar o que você quiser, investir em educação, tecnologia, cococó. É com pessoas da nova geração ocupando as cadeiras no Congresso. É isso. Perfeito, eu concordo 100%. O Novo tem esse grande diferencial de atrair boas pessoas, porque infelizmente a política ela tem um viés assim, de seleção adversa. Né? Normalmente, como você tem é um meio onde tem muita baixa qualificação, muitos incentivos para a pessoa ser corrupta ou pelo menos ceder a isso, você criava uma gama ali de incentivos que atraía pessoas que queriam fazer o mal. Eu vejo que o Novo ele cria um outro sistema de incentivos. Nós vamos atrair pessoas sérias que vão ser aplaudidas por estarem dentro da política, não criticadas. Porque quando você vira para a família, né, eu vejo porque eu já passei por isso, você fala, eu penso em ser candidato. As pessoas perguntam, meu filho, o que houve? Você está querendo virar ladrão? E que esse cara está pensando que ele não está me contando, exatamente. Seus amigos questionam. E quando você fala que é pelo Novo, as pessoas já têm uma reação muito diferente. Então o Novo ele começa a criar o incentivo de a pessoa, o eleitor sabe, não. O Pedro e outros que estão dentro do Novo passaram por um processo seletivo, eu sei que eles são cobrados, que os mandatos são fiscalizados. Isso tem muita gente que não sabe também. Eu acompanho por causa do Alexandre. A gente tem um departamento lá, o DAN, de apoio ao mandatário, que tem reuniões frequentes, conversa com o mandatário, orienta ele, ajuda. Então é um trabalho todo que você tem de governança que o Novo oferece, que quer mudar esse sistema de incentivos para que a gente atraia boas pessoas. Eu tenho amigos aí, que eu falei, por exemplo, Matheus Hector, André Bolini, o Afá em São Paulo, outros Rio, Marcela Tropa em BH, sou amigo do Fábio Osterman desde 2011, do meio liberal. É muita gente muito boa. Não é um projeto de, juntou meia dúzia. Nós já temos dezenas de pessoas muito boas. Mas, claro, temos uma missão aí que colocar 100 federais de qualidade, você não arranja 100 pessoas que têm a qualificação para exercer um bom mandato de federal do nada. Realmente é um trabalho longo, pescando um aqui, outro ali, e não é do dia para a noite. Né? O brasileiro adora o messianismo, né? Um salvador da pátria. Eu gosto muito que o Novo, você inclusive pontua muito isso, já vi vídeos antigos falando, a gente não tem um salvador da pátria. O Novo não tem esse projeto de, se a gente eleger o João, se nós elegermos o Christian, o Brasil está salvo. O Novo nunca teve esse discurso. É isso aí. É a ideia que vem desde o início da construção da instituição, né? O personalismo é o grande mal, entre outros, da política brasileira. A gente sabe muito bem a história, as figuras que ocuparam os espaços de poder, desde o varguismo, a gente pode até voltar antes, mas do varguismo, o janismo, o ademarismo, o lacerdismo, o brizolismo, mas a gente não pensa nas estruturas que representavam ideias. Nunca teve. A gente teve um período mais ou menos interessante de política partidária, na minha opinião, que foi entre 46 e 64, que tinha uma estruturação mais ou menos ideológica, ainda que fosse pró e contra Getúlio, mas tinha lá uma sociedade nascente que se estruturava em torno de partidos. Mas deu aí um curto-circuito no caminho e perdeu-se essa formação dos quadros públicos no período autoritário. E quando voltou, você pode notar, foi uma reedição das figuras anteriores, né? Sim. Em 85, 86, você vinha o quê?
Elegeu-se Jânio Quadros, elegeu o Brizola, elegeu todos os caras que estavam lá no exílio, né? Eu ia falar isso, a volta dos exilados. Dos exilados da anistia de 79, aqueles que ficaram mais pianinho aqui no ambiente do MDB, mas assim, foram figuras pré-64. Então, José Serra, né, que era uma liderança jovem, pré-64. É isso que eu ia falar. Esse período dessa geração de políticos só terminou agora. Terminou agora. O Fernando Henrique, que é o mais, tem idade mais avançada, mas está inteiro, aí é um dos últimos dessa geração inteira de política. E de lá para cá não há. Há uma dispersão de personalidades de toda a natureza. É quase que um zoológico. Não tem cara de nada. É aquele negócio da crise do Gramsci, né? Não que o Gramsci seja referência para alguma coisa, mas é que a definição de crise dele eu acho interessante, que é quando aquilo que é velho ainda não terminou e aquilo que é novo ainda não nasceu. Esse período é o período que a gente chama de crise. É exatamente onde a gente está na crise política no auge dela, porque, sem pouca modéstia, a geração de políticos novos, entre outros, está no Partido Novo, mas a gente ainda é muito pequenininho. Então é o buraco, é o vácuo que está sendo preenchido por figuras aleatórias. Tanto que o Bolsonaro é presidente do Brasil. Está aí a prova. Sim. Então, eu acho que, por isso que eu estava falando, o trabalhar em longo prazo, e a gente começou em 2011, e sempre falou, nosso número é 30, o nosso ano é 2030. Pegando mais ou menos o período de trabalho do PT, que começou em 1980 e fez o presidente em 2002. Mas nós não vamos ter o tipo puro ideal weberiano do orador demagógico que eles tiveram. Porque um Lula só aparece de 100 em 100 anos. O novo não vai precisar disso. Porque a instituição vai ser muito mais forte. A instituição vai ser muito mais forte. Então, o que aconteceu em 2016 em São Paulo, que a gente teve 144 mil votos. 90 mil votos foram na legenda. Essa é a pegada. Essa é a pegada. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas olhem para a marca e falem, não tem importância quem vai ser, eu vou votar nessa marca aqui. A gente atingiu o nosso objetivo. Né? Sim. Não, eu concordo 100%. Inclusive, até dentro do Novo, a gente vê muito uma dinâmica de que boa parte do eleitorado, que nós estamos aí atuando, ele já sabe que vai votar no 30. As pessoas já sabem que vão votar no Novo. E quando chega mais perto da campanha, dentro dos candidatos do Novo, a pessoa escolhe, eu gostei mais do Pedro, gostei mais de fulano, gostei mais daquele, mas com muita antecedência, a pessoa já sabe que ela vai votar no 30. Ela só vai escolher qual dentro do 30 viu como mais competente, mais organizado, faz mais seu estilo. Aí tem 50 tons. Mas são 50 tons de laranja. A pessoa já tem essa convicção. E essa força da marca é muito única. Eu até vejo um dos poucos partidos, e apesar de nós antagonizarmos muito com eles, com razão, porque discordamos radicalmente do ponto de vista ideológico, é o PSOL. Muitas pessoas que concordam com as ideias deles já sabem que vão votar no 50 por esse lado da coerência. E aproveitando que você pegou uma frase do Gramsci, o Freixo tem uma que eu gosto, que ele fala que ele gosta muito de usar luta, né? Mas ele fala, a luta eleitoral tem que ser didática. E o pessoal usa muito suas candidaturas para levantar ideias. E eu vejo que esse valor também é muito valorizado, muito forte dentro do Novo. Muitas vezes as nossas candidaturas, o papel do Novo nas eleições, além de disputar, e claro, a gente quer vencer, a gente quer implementar nossas ideias, mas a forma como nós fazemos campanha, a forma como nós levamos nossas ideias, também é didática. Porque quando vem um eleitor e vira e fala, não, mas eu quero que você mude meu asfalto, eu quero que você construa uma creche, eu quero que você reforme a praça. E um candidato do Novo vira e fala, olha, meu papel não é esse. Meu papel é fiscalizar. Meu papel é cobrar do prefeito. Meu papel é aprovar uma lei, propor uma lei. Quando ele apresenta o que de fato um vereador faz, em vez de corresponder a uma falsa e errada expectativa que aquele eleitor criou, ele está sendo didático. E esse é um valor que é muito único hoje dentro do Novo. Isso é muito novo na política brasileira. Se você fizesse uma campanha, seja lá onde fosse, nos anos 90, no início dos anos 90, tentando explicar para as pessoas o que é que você faz, o que é que você pensa, de uma maneira sempre generosa e não arrogante, porque muitas vezes a coisa de você querer ensinar o outro, se você não souber usar bem as palavras, você fica arrogante e provoca o efeito contrário, né? Sim, a pessoa rejeita. De uma maneira simples, mas não simplória, né? Uma maneira direta, mas não agressiva, enfim. Se conseguir fazer isso, se fizesse isso há 30 anos atrás, você ia soar arrogante anyway. Hoje não mais.
Hoje, Sim. se você se aproxima do cidadão e você explica para ele o que está acontecendo, você ganhou o voto dele. Porque hoje é muito mais difícil de entender o que está acontecendo. As pessoas Sim. têm uma educação cada vez menos sofisticada, e os processos, as representações, as ideias, a velocidade da informação, é tudo muito mais complexo. Então, se você consegue explicar para o sujeito o que está acontecendo, você levou o voto dele. Por isso que eu acho que você tem razão nesse ponto do pessoal. A gente tem uma semelhança, sim, com eles. A gente está radicalmente oposto no mundo das ideias. Mas eles são caras que acreditam no que estão falando e que tentam explicar o mundo do jeito que eles veem. A gente tem que fazer a mesma coisa. Exatamente. Então eu vejo essa semelhança é total dentro do nosso tema, que é o papel do Novo hoje dentro da política nacional. Eu vejo muito também, agora indo para um outro caminho, né, os nossos federais, eu vejo isso aqui também dentro da Assembleia Legislativa e vejo essa diferença lá, conversando com o Ganin. As comissões, muita gente acompanha o plenário, né, a votação lá, junto aqui na LERJ, 70 deputados, no Congresso Nacional, todo mundo está acostumado a ver aquele plenário, aquele caos, anda para lá, anda para cá, só que as pessoas não sabem que as comissões temáticas são muito importantes. Então, a comissão de tributação, a comissão de finanças, comissão de orçamento, Constituição e Justiça. E o Paulo mesmo já me pontuou, né, que boa parte, muitas vezes, até o governo ou secretarias mais técnicas pedem para os deputados do Novo irem para as comissões que eles sequer têm assento. Então, olha, vai ter um debate aqui da lei do saneamento que vai ser muito complexo e precisa de alguém do Novo lá. Não, mas o Novo não tem assento nessa comissão do meio ambiente ou na comissão tal que o projeto vai ser debatido. Não, mas não tem como o Novo pedir para um deputado estar lá para a gente dar uma fala e tudo mais, porque no ambiente da comissão, quando você entra num ponto mais técnico e tem menos gente, né, tem menos palanque, quando está o plenário é aquele caos. Mas você junta 10 deputados para debater um tema, se alguém chega bem preparado, com bons argumentos, de uma forma coesa, sabe apresentar, enfim, tem esse pacote todo, faz muita diferença dentro da comissão. E eu vejo, acompanhando o trabalho do Paulo e de outros federais nossos, e aqui dentro da LERJ também, que o Novo faz muita diferença nisso. Ainda que seja poucos, se a gente vai nas reuniões temáticas, a nossa diferença técnica, de capacidade e tudo mais, faz uma diferença muito grande no debate do Legislativo. Olha, você está falando uma coisa muito interessante. Ano passado, eu frequentei bastante. Assim, eu estava na transição, sem saber muito o que eu ia fazer, e eu tentei me viabilizar para manter a minha atividade no partido, né? Sim. Então eu ia muito para Brasília, como sempre fui, muito para Belo Horizonte, para tentar ajudar como pudesse. E nesses primeiros 6 meses de 2019, um fenômeno é um dos mais marcantes para mim desde que a gente começou esse processo, que em 6 meses uma boa parte dos parlamentares, geralmente do que a gente chama de centro democrático, né? Os civilizados, Sim. vai. A turma do PPE, da cidadania, um pedaço do Podemos, uma turma que dá para conversar, diz que entra no Congresso, nas votações no plenário, e olham para o painel e falam assim, onde que o Novo está votando? Isso tem uma importância muito maior do que as pessoas imaginam. Por que acontece isso? Porque como tem uma liderança que não é aparelhada, que tem gente jovem que se dedica, que estuda todas as matérias e apresenta as posições, e a bancada vota, salvo raríssimas exceções, não conheço nenhuma, mas pode ter acontecido, em que o voto não é 8-0, é o único caso onde tem um trabalho parlamentar que pode ser chamado genuinamente de trabalho parlamentar. Então os caras perceberam que tem isso aí. Se o cara for sério, mas ele não tem equipe, está num partido ruim, ele vai olhar onde o Novo está votando, porque geralmente está certo. Isso é muito significativo. O problema é que não dá para você falar isso na Rede Globo, ficar falando por aí na internet. Ninguém percebeu. Mas quem vive no Congresso já sabe que tem seriedade técnica ali. E se depois quiser debater ideologicamente é outra coisa, mas na avaliação do texto, quem estuda aquele troço é a liderança do Novo. Isso é um negócio muito interessante, muito marcante. Um dia alguém vai escrever a história desse período e vai registrar o que foi a chegada do Partido Novo no Congresso. Não, faz toda a diferença. Eu, inclusive, já fiz uma live aqui com o Rodrigo Saraiva, o Rodrigo Marinho, que é o diretor legislativo da nossa bancada. Muita gente não sabe disso, inclusive, né? As bancadas dos partidos, conforme o tamanho, ganham o direito de nomear uma liderança que, enfim, serve à bancada, não serve
a um deputado específico. Então não trabalha para o Poit, não trabalha para o Marcelo, não trabalha para o Paulo, trabalha para a bancada do Novo. Isso. Normalmente, e muito infelizmente, os partidos usam isso para lotear cargo também, né? Coloca um deputado que perdeu, coloca um prefeito que perdeu, e aí enche lá, tudo mais. O Novo fez diferente, como sempre, e colocou pessoas qualificadas que dão muitos insumos para a bancada. Então essa liderança... Seleção de candidatos. Foi seleção. Teve seleção de candidatos, perfeito. Seleção, né? Também teve seleção de candidatos, e aí essa liderança ela dá insumos para os deputados terem como votar de forma técnica, e isso faz com que, naturalmente, a bancada, no geral, vote de forma uniforme. Esse movimento de deputados irem perguntar, né, ver como é que o Novo está funcionando e tudo mais, dentro da própria Assembleia Legislativa, a gente vê muito. Deputados que ligam para o Alexandre, ligam para o Chicão, falam, pô, a gente tem um tema técnico aqui, a gente vai votar o orçamento. Alexandre, Chicão, vocês viram algo de muito diferente? Ou vai ter uma proposta assim que mexe, regula Uber, né, regula aplicativo, tecnologia, essas coisas que são esses debates assim. E aí, às vezes liga, pô, mas Alexandre, o que você acha? O que você está achando do projeto? Você acha que é bom, que vai atrapalhar a vida de alguém? Porque eles sabem que a gente tem muito essa preocupação também, né? Você vai atrapalhar a vida dos outros. E às vezes liga muito. Então, você virar essa referência técnica interessante, né? Faz uma baita diferença. É um trabalho que é muito único do Novo. Acontece aqui também em São Paulo. Aqui os 4 deputados têm o mesmo perfil. Eles são consultados. Os 4 têm um jeito muito low profile, assim, são consultados permanentemente. Isso aí é uma vitória. Isso deveria sair no New York Times, entendeu? Devia sair no Economist, sabe? Não precisava sair esse monte de lixo que sai sobre o Brasil. Uma sociedade viva, que construiu um negócio dentro das regras, que são ruins, conseguiu construir um movimento com esse desenho, com essa categoria, com esse nível. Um dia vai acontecer. Está chegando a nossa hora. Já chegou, mas vai aumentar. Eu ia te falar outra coisa. Você já está interagindo com o Fred? Já começou a conversar com vocês ou não? Já. Eu conheci o Fred de antes, que eu fui da primeira turma do Renova BR, que tinha o Calero, o Tabata, Ganime, eu conheci o Paulo lá. Então eu conheço o Fred desde lá, a gente conversa muito e temos pautas muito parecidas. Ele fala muito de empreendedorismo, naturalmente, é uma pauta muito forte dentro do Novo. E agora essa semana a gente fez uma campanha para que empreendedores jovens gravassem um vídeo dizendo por que é tão difícil empreender no Rio de Janeiro, marcava o Fred para compartilhar. Então, e eu tenho vários amigos nesse meio e a gente conseguiu fazer uma campanha muito legal. Inclusive, eu virei liberal por causa do empreendedorismo, porque meu pai, eu nasci em Caxias, não sei se conhece, uma cidade aqui da região metropolitana do estado do Rio, uma cidade pobre. Nasci em Caxias, minha família toda é de lá, e meu pai cresceu na vida com uma loja de flores, que ele mantém há 35 anos com seus irmãos. Então eu acompanho desde pequeno a realidade do empreendedor, né? Vira à noite, dificuldade para manter os boletos em dia, passa a crise, né? Passou por inflação enorme, passou já por 3 crises, mas a loja se mantém firme e forte. E aí no ensino médio a gente tem aqueles professores nossos de história, geografia, que desce o pau no empreendedor. Eu ficava, pô, mas meu pai não é assim não, esse discurso de vilão, isso não é a realidade lá de casa. Respeita os funcionários, faz a prioridade total, apertava em casa, mas pagava os salários em dia. Então, assim, não comprei esse discurso e comecei a ler, procurar uma visão de mundo que respaldasse essa pessoa, que botasse o empreendedor como uma figura central, uma figura positiva. E foi procurando essa literatura que eu cheguei no liberalismo, ali no final do ensino médio. E, pô, a melhor coisa que eu fiz na vida. Você estudou em Caxias? Você estudou lá? Não, eu mudei depois para a Ilha do Governador, que é zona norte do Rio de Janeiro. Morei na ilha até os 15. E depois eu fui para a Barra da Tijuca, ou seja, acompanhando aí a ascensão do empreendedor, né? Minha família conseguiu sair de Caxias, foi para a ilha e depois da ilha foi para a Barra. E hoje eu moro em Copacabana sozinho. Mas eu vi esse crescimento, eu vi o potencial que o empreendedorismo bem feito, ele tem de modificar a vida das pessoas. Eu, graças a Deus e aos esforços dos meus pais, tive uma boa educação, falo 3 línguas, mas foram oportunidades que eles não tiveram e me deram através do empreendedorismo. Então eu não consigo comprar um discurso que coloca o empreendedor como vilão. Assim, para mim, não desce, não vai descer nunca, porque eu vi. Você viu durante a sua vida a performance da liberdade, né? Sim, exatamente. E olha que eles foram com todos os obstáculos que o empreendedor tem aqui, mas você vê, construíram, né? Você constrói uma vida. Se você puder trabalhar e criar a tua riqueza e poupar, e estudar, você consegue. É que a maioria dos brasileiros não consegue porque existe um sanguessuga colado no pescoço de cada
ou uma bola de aço presa no pé de cada brasileiro, que é o Estado brasileiro, que protege corporações, como você colocou no começo, que protege para corporações desde 1822, se quiser antes. É assim. Sim. E é isso que nós vamos combater. Perfeito. Eu Então, estava até lendo, o Laurentino Gomes estava lendo um livro dele semana retrasada, que ele já pontua os problemas do funcionalismo no impacto fiscal no final do Brasil Império e início do Brasil República. Então, é incrível como passam-se 120 anos e o Brasil não consegue virar essa página. A gente não consegue, a gente identifica o problema. O Brasil me parece o país muito bom de análise, né? A gente identifica o problema. Precisamos fazer uma reforma administrativa. Precisamos fazer uma reforma tributária. Precisamos fazer uma reforma da Previdência. E aí passam-se 30 anos discutindo, ou mais, e não consegue, e não aprova, não vai para frente. É a força das corporações. A força das corporações. Eu tenho repetido muito esses dias aqui, mas se alguém já viu essa conversa, eu vou falar de novo, porque tem 2 livros, né? Um mais tradicional e um mais novo. Um é o Raimundo Faoro com os Donos do Poder, né? Que acho que é o clássico da cooptação na política. Perfeito. Que explica todo o nosso modelo de cooptação permanente. E um que está vinculado a isso, que é a história do PMDB nos últimos 30 anos, que é do Marcos Nobre, que não é um pensador do nosso grupo, assim, mas é um cara sério, um cara muito bom, e que ele explica como foi a atuação do PMDB nos últimos 30 anos para evitar que as coisas acontecessem no Brasil. Esse eu não conhecia, vou procurar. Chama Imobilismo em Movimento. Dá uma olhada. É um livrinho pequeno, 200 páginas. Sim. Imobilismo em Movimento, que é o título que nós estamos falando aqui. É aquele movimento parlamentar de cooptações e de vamos fazer isso para ver como é que fica, mas no final é para que não aconteça nada. Perfeito. E ele explica no período, com um pouco mais de detalhe, nos períodos presidenciais, desde a Assembleia Nacional Constituinte até hoje, a atuação do PMDB. Isso é escolaço, isso é total realidade brasileira. A gente vê, até na reforma da Previdência, me dava um nervoso, porque tinha muito discurso da esquerda, né? Não debatemos o suficiente a reforma, temos que debater mais. Eu falei, mas a gente está há 30 anos debatendo. Tem congressos do final da década de 80, dos partidos, Congresso Nacional, fala pública, artigo em jornal. No final da década de 80, a gente já falava do rombo da Previdência. 30 anos debatendo não é o suficiente? Quantos anos mais são necessários? Eu acompanhava muito o deputado Rauli, que era do PSDB do Paraná, que falava muito da reforma tributária. Ele chegou a fazer, durante o mandato dele, mais de 100 reuniões de apresentação da reforma tributária em 4 anos. 100 reuniões externas ao Congresso. E ainda tem gente falando, não, temos que debater mais a reforma tributária. Mas até quando, entendeu? É esse imobilismo. A gente fica no debate, mas aprova, que é bom, não aprova. Esse caso que você levantou, pelo menos a gente tem o Alexis Fontaine, que é deputado federal por São Paulo, que é mais ou menos assim um herdeiro do legado do Rauli, porque o Alexis é um empresário do setor químico, entende tudo dessa matéria, é empreendedor também, e ele herdou um pouco esse conhecimento que o Rauli não foi reeleito, continua dando consultoria no Congresso, mas não está lá. Sim, faz uma diferença. Mas é isso, os grandes lutadores de causas importantes às vezes não são reeleitos, você entende? O que é surreal. E tem umas antas permanentes, assim. Tem bancadas de gente que você nunca ouviu falar, que está lá há 5, 6 mandatos. A turma do Valdemar da Costa Neto, sabe? Umas coisas assim. E é isso que a distância da política federal, da representação política, da realidade das pessoas. O Brasil chegou nesse ponto. Não existe mais nenhuma conexão. 86% dos brasileiros não se identificam com nenhum partido. E a gente tem 35 para escolher. Sim. Tem alguma coisa muito errada nesse negócio. Então, assim, é o que nós estamos falando. É a fase do vácuo, é a fase é o fim de um tempo e o começo de outro, que é uma curva bem achatada. Quem está falando em curva, né? Em pandemia, todo mundo só fala de curva, só que essa curva é o contrário, ela está na barrigada. Nós estamos na barrigada, ela vai começar daqui a pouco e nós fazemos parte dessa subida. Porque é uma renovação geral. Esses caras aí não querem fazer reforma nenhuma, não vão fazer, entendeu? Sim, não vão. É engraçado, a gente fala, o brasileiro adora falar em renovação, né? A gente vai renovar. Só que ele também não quer parar e gastar algum tempo para olhar quem é a renovação, em quem ele vai votar. Não basta o argumento de, eu nunca estive no Congresso. Beleza, vou votar em você. O Congresso agora mudou consideravelmente, em níveis percentuais
de renovação percentual, quantidade, foi uma mudança considerável. Renovação sem considerar parentesco, nem sujeito que não foi reeleito e voltou a ser eleito. Ou seja, a verdadeira renovação foi 19%. Então exatamente, essa é a realidade. Aqui na LERJ, né, na Assembleia Legislativa, são 70 deputados, 35 novos. Então, eu não cheguei a olhar essa análise, né, de parentes ou de já estavam anteriores, mas foi uma mudança em quantidade, uma das maiores que já teve. Mas na realidade, a qualidade continua a mesma, infelizmente, porque não basta colocar gente nova lá, no sentido de que nunca esteve lá. Tem que colocar ideias novas, que é isso que a gente fala muito novo. Não importa também a idade, tem vou votar em gente jovem. Renan Calheiros já foi jovem. Sarney já foi jovem. Inclusive, o Calheiros foi candidato falando de juventude. O Sérgio Cabral foi candidato aqui a prefeito em 94, que tem um panfleto dele que circulou muito até no ano passado. Eu acho que era ele com aquela cara jovem, com uma camisa social mais aberta, um blazer assim que ele segura de lado, falando novas ideias, novos conceitos, uma coisa dessa. Então, assim, votar porque é jovem, e até poderia usar esse argumento, eu sou jovem, voto em mim, mas eu sempre falo, gente, não se guiem por isso. Um dia o Sérgio Cabral foi jovem e falou de renovação da juventude. O que a gente precisa de novas ideias dentro do Congresso. É aí que realmente faz diferença. É isso mesmo. É isso aí. E assim, e as ideias... tem muitas ideias que nem chegaram no Brasil ainda. Quer dizer, assim, experiências de aplicação de ideias nas políticas públicas que nem foram aplicadas ainda. Tem um monte de coisa que a gente nem teve na escola. Eu, por exemplo, eu venho da geração... Eu tenho 53. Eu venho da geração que fez política nos anos 90... Eu era cara pintada, etc. Os livros que a gente leu, eu fiz ciência política, tinha ali uma ou outra referência a Hayek, Mises, etc. A gente não sabia o que era isso. E toda a elite do pensamento, né? O Roberto Campos era execrado, né? Sempre foi, até alguns anos atrás. Agora ele renasceu, graças a Deus. Então, assim, a gente não teve tempo nem de debater as coisas certas para chegar a conclusões. A gente não chegou nessa fase, nós estamos chegando agora. A geração de vocês é que está lendo os livros certos, entendeu? Por isso que você tem um Haddad, que é um cara inteligente, mas que leu todos os livros errados e acreditou em tudo. Então, dá nisso. O cara pode ser presidente do Brasil, de repente. Entendeu? Não, eu vejo muito isso. Eu estou fazendo a pós no INSPER, né? E no meu último trimestre eu tive aula com o Fernando Schuller, que é um cara incrível, muito bom. E na aula dele, que era de governança, gestão pública, ele passou Hayek, né, como uma das opções de leitura. Ele passou vários autores numa visão de governança e Hayek era um deles. E uma parte da turma reagindo, falando: o professor está passando um radical, está passando um extremo. Assim, as pessoas do INSPER, exatamente. Não, e o Hayek ser visto, para nós conhecemos, né, as várias correntes do liberalismo. O Hayek é um cara, ganhador de prêmio Nobel, ele é moderado, é um cara super debatido, mainstream lá fora, mainstream. Aqui foi tratado, quando ele passou, alguns outros alunos lá reagindo, como se o professor tivesse passado um louco, um extremista. E você vê a dificuldade, né? Isso que você falou, como a ideia é nova, como poucas pessoas inserem o Hayek dentro do debate público, quando alguém coloca, parece que é um revolucionário, um extremista. Não, e assim, porque não tem nem professor suficiente para dar aula de Hayek no Brasil. Entendeu? A gente está na fase da formação dos professores. Porque quando um cara dessa geração, como da sua, assim, fala que esse cara é extremista, ele já foi educado por alguém a achar que o cara é extremista. Não deu tempo da gente chegar na democracia das ideias ainda aqui. Então isso é muito bom o que está acontecendo, sabe? Eu acho que eu tenho muita esperança, assim. Não é esperança de bobo, porque esperança a gente tem desde que nasceu e o Brasil é o país do futuro e continua sendo. Mas de que tem coisas acontecendo no Brasil, diferente dos vizinhos, que eu não vejo muita esperança. A Venezuela, por exemplo, nem presta mais atenção. Aquilo ali não vai dar certo. Aquilo ali vai ter muita pobreza e morte antes de voltar a ser alguma coisa. A Argentina também tem minhas dúvidas, apesar dos polos de excelência ali, também tenho. Mas o Brasil não, o Brasil está vivo ainda. Apesar de estar vivo, tem gente inteligente, tem gerações de pessoas interessantes. E tem movimentos como o nosso. Não é só o nosso, tem outros também. Claro. Mas que vão ocupar os espaços de poder. Esses são projetos de poder. Não é conversinha mole, não. Ninguém tem vergonha de dizer. Claro. É projeto de poder com intenção de melhorar a vida das pessoas e trazer prosperidade coletiva. Não é
poder pelo poder, não. Ninguém tem Claro, se vergonha acreditamos, aqui, óbvio, se acreditamos nas nossas ideias, nós acreditamos, se as estudamos, a gente quer implementar, porque acreditamos que elas dão os melhores resultados. Agora, só até esse ponto, a gente falou do Hayek, outro ponto até um pouco mais técnico de gestão pública, né, então, aquele New Public Management, né, que, enfim, já foi debatido nos Estados Unidos década de 70, 60, 80. Aqui no Brasil, assim, agora a gente começa a aplicar um pouco de New Public Management, que lá já estão num pós isso. Lá fora, Europa, Estados Unidos, nos países mais avançados, a nível de instituições, já existem outros debates sobre gestão pública que são mais aprofundados. Mas como no Brasil nem isso chegou ainda direito, nem isso foi aplicado em larga escala, é uma realidade. A gente tem que estudar os conceitos de gestão pública da década de 80 para aplicar e depois querer fazer o pós-doutorado, não é isso? A gente tem que fazer o doutorado, o mestrado antes de fazer o doutorado, para depois fazer o pós. Essa é a realidade do Brasil. A gente é muito atrasado no debate público. Mas um trabalho muito interessante, assim, pegando o que você está falando, seria fazer um trabalho, pode até ser uma tese, New Public Management e a Constituição de 88. Quer dizer, como é que você pensa em New Public Management com CLT, né? Com todas essas coisas que são jurássicas, que são dos anos 50, 40. Assim. O Brasil é um pouco isso, né? A gente tem que... Tem o micro e o macro, eu sei, mas assim, a administração pública aqui é uma coisa... Ela vai falir por colapso mesmo, como já está acontecendo. E daí a gente vai ser um processo meio... doloroso, né? Não, eu queria usar o conceito lá da destruição criativa. Assim, ele vai ruir e da sua ruína vai nascer uma coisa nova. Não vai ter uma transição da administração pública brasileira. Não vai ter uma adaptação. Vai ter uma ruína do sujeito que não vão mais receber, sabe assim? E aí vai ter que ter um outro ajuste para arrumar as coisas. Eu tenho essa impressão. O Brasil... tal. O Brasil parece que realmente só muda quando quebra. É isso. Não parece que a gente vai conseguir fazer uma reforma administrativa. Parece que vai ter que quebrar. Não tem mais, não pagamos salários. O Estado, a União, não paga mais salário. Não tem dinheiro. E aí você vai ter que refundar o modelo. Também concordo 100%. Eu não vejo a gente conseguindo aprovar reformas administrativas sérias que mudem o Estado brasileiro. Acho que a gente vai chegar nesse momento em que não tem mais dinheiro, não há mais dinheiro, quebramos e vai ter que refundar. Olha só. Não vai ser demitir meia dúzia, vamos criar instrumentos de demissão. Vai ter que ser demissão em massa, olha só. PDV para o Estado. Não tem como pagar, sua estabilidade, que era preceito constitucional, foi para o espaço, e você pode sair, um abraço. Vai para o Supremo vai falar assim, pague. Aí o Estado vai falar assim, ok, pega um pedaço de papel, vai escrever, ó, lhe devo X, guarda na gaveta aí que um dia você vai receber. E segue a vida, um precatório de funcionário público. Eu acho que é isso que pode acontecer, sim. Não, também acho que é triste, mas assim, é isso. O Brasil, ele tem essa dificuldade. Eu vi muito isso agora, até debatendo em grupos do Novo, né? Quando a União, o Congresso aprovou essa questão do socorro aos estados. Porque pela irresponsabilidade dos estados, às vezes dá vontade de fazer com que isso aconteça. Tipo, os estados só vão tomar o mínimo de rumo na vida, ser o mínimo de ajuste fiscal, quando a situação realmente apertar para eles. Então, às vezes, dá vontade de falar, não pode ter socorro, porque vamos ver o que acontece. O que acontece se o Rio de Janeiro não tiver socorro? Não tiver mais regime, etc. Ele vai ter que se resolver, vai ter que ter demissão em massa, ele vai ter que se reinventar. Mas a gente fica postergando isso, mas uma hora essa conta chega. E vai ter hora que a conta vai chegar, o STF vai invocar dezenas de princípios constitucionais lindos, maravilhosos, da Carta Cidadã, tudo mais, mas a realidade vai ser, arresto nas contas não tem dinheiro. O Pezão foi assim. O TJ determinava, pague seus funcionários públicos. Tinha resto nas contas e era zero, não tem dinheiro. Conta, saldo, zero, não tem dinheiro, não tem como pagar. A realidade é essa. O Pezão falava isso. É isso aí, vai acontecer isso. E nós vamos viver para ver. Vamos sim. Professor, estamos caminhando aí para os últimos 2 minutos da live. Eu queria desde... passa voando quando a conversa é boa. Se tivesse cerveja na mesa, passava mais rápido ainda. Exatamente. Professor, queria te agradecer aí de coração. Muito obrigado pela participação, por se voluntariar aqui para a live e por todo o trabalho que você tem feito rodando o Brasil. Já foram dezenas de palestras, a campanha presidencial. Muito obrigado mesmo pelo trabalho e vamos seguir adiante, porque o Brasil precisa do novo. Obrigado você, prazer falar contigo.
que você precisar para a campanha, me dá um toque. Eu vou fazer o que puder, se te ajudar a fazer vídeo. Claro, ajuda. Pô, falar, demais. inclusive vou fazer minha contribuição para todos os candidatos Obrigado. até onde eu conseguir, e conta comigo e vamos conversando aí. Sempre que você precisar, vamos fazer esse partido crescer, porque não tem outro jeito, amigão. É só isso. Perfeito, isso aí. O resto é ilusão. Perfeito. Mais uma vez, Tá bom. professor, um grande abraço, obrigado, uma boa noite. Todo mundo aí também que nos acompanhou. Uma boa Tá noite. bom. Um abração. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.